Nós saudamos todos os amados irmãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, por redes sociais, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós daremos continuidade ao livro, o estudo, né, da palavra, a Escola Bíblica Dominical, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós paramos no último domingo, no capítulo de número 19, versículo 10, onde ali foi dito que o apóstolo Paulo ficou por um espaço de 2 anos pregando a palavra de Deus, ensinando aos que habitavam na Ásia, né, tanto judeus quanto gregos, numa escola de um certo homem chamado Tirano. Então a gente viu ali. Então nós vamos convidar os irmãos a iniciarmos todos a leitura no versículo 11, em que há um pouco de mudança agora no texto, ainda em Éfeso. Éfeso, de todas as cidades que os irmãos observarem, foi a que ele ficou mais tempo no consolidado, né? Porque lembrem que eu falei para os irmãos, ele já ficou, quando ele estava voltando da segunda viagem, a Bíblia não diz quanto tempo, e ele deixa ali Priscila e Áquila, né? Então já tinha um tempo. Aqui já registra 2 anos e 3 meses. E um pouco mais para frente, quando ele vai lá em Mileto chamar os presbíteros e anciãos de Éfeso, ele vai falar de uma maneira arredondada em 3 anos. Então foi um período, e ele sempre nas cidades, apesar de ter ido em bastante cidades, obrigado, Cláudio, em bastante cidades pequenas, obrigado, as cidades, todas as cidades grandes, ele foi, né? É importante ali daquela região da Ásia, Cesareia, Antioquia, Tessalônica, Éfeso, passou por Atenas, Corinto. Tá? Então a palavra vai dizer assim, vamos ler a partir do 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Por enquanto até aí. A gente vai tentar terminar todo o capítulo 19 hoje, que ele tem muitos versículos, mas os temas são mais ou menos em grupo. Então, o que a gente leu aqui é um grupo, está fechadinho, do 11 ao 20. Vamos orar? Deus amado, nós glorificamos, bendizemos o teu santo nome, agradecemos a ti, ó Deus, a oportunidade que tu destes a cada um de nós de estarmos nesta manhã, Senhor, juntos, reunidos como teu corpo, louvando o teu nome,
bendizendo, engrandecendo ao único que é digno de receber honras, glórias e louvor. Ó Deus, tendo a oportunidade de ler, de meditar na Tua Santa Palavra e aprender do Teu Santo Espírito, que Ele nos assista em todas as nossas necessidades, que a cada coração sempre há um trecho, uma palavra, algo do estudo que vai falar pessoalmente com cada um de nós. Nós cremos assim. Abençoa-nos, ó Deus, porque precisamos da Tua bênção. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Nós falamos, amados, da última vez sobre esta questão de Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de maneira que lenços e aventais se levavam do corpo dele aos enfermos. E, de fato, a Bíblia diz que enfermidades fugiam e espíritos malignos saíam, né? Chegamos a comentar muito rapidamente, obrigado, Claudinho. Chegamos a comentar muito, Pai do Senhor, irmão Arquimedes, a comentar muito rapidamente, né? E dissemos que não tem nada a ver, não há uma comparação com coisas que ao longo dos séculos sempre ocorreram e também nos nossos dias ocorrem. Primeiro, só para a gente identificar a diferença. Paulo ali estava em Éfeso, os irmãos observam, ele estava pregando a palavra, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova, para que os homens saíssem dessa escravidão. Porque a maior escravidão que o diabo colocava nas pessoas era o medo da morte. Essa é a verdade. É como se ele fosse dono da nossa vida e a pessoa, depois de morrer, de alguma forma, tinha quem não cria em nada, também já estava na mão dele, né? Um descrente em qualquer coisa. Mas quando vem Jesus, faz algo maravilhoso por nós, morre a nossa morte e diz que nós temos vida eterna, se crermos nele. Tá? Então, essa notícia, ela desbarata completamente a tática do adversário. E Paulo vinha nisso. Então, você vê que a palavra diz que Deus, não o Paulo, Deus fazia por mão de Paulo maravilhas extraordinárias. Até comentamos, poxa, maravilha já é algo que excede o natural, o normal, né? E extraordinária porque é uma maneira superlativa de dizer. E aí, peças do corpo do próprio Paulo, como lenços, aventais, coisas que ele utilizava, que se pegava e levava alguns enfermos que não podiam chegar ali perto. Essas pessoas eram curadas e algumas eram libertas por estarem escravas de demônios. Então, vocês observam que Paulo em nenhum momento estava fazendo apelo a isso, né? Venham aqui, né? É baratinho, tá? É baratinho, tem Pix, deposito pelo Pix, passa. Não existe, você faz comparação com as coisas de hoje, são coisas completamente diferentes, né? E já não é mais só avental, nem lenço suado, é tudo que tem direito, né? Pedra lá do Rio Jordão, um pouquinho de água não sei de onde, areia não sei de que lugar, né? Essas coisas que não é o objetivo da nossa aula, nem queremos falar mal de ninguém, apenas para dizer que quando Paulo faz isso, é Deus utilizando extraordinariamente para chegar a um final. Que final? O final que nós lemos no versículo 20. Pode ler, Cláudio, o versículo 20? O microfone? A gente vai chegar lá, mas só para dizer, olha, o propósito disso aqui pode ser a Luana, não há problema. O versículo 20 do capítulo 19. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Ou seja, depois a gente viu que tem no meio um monte de coisa aí. Tem exorcismo, tem queima de livros. Qual foi o resultado que a palavra de Deus dá? Que a palavra de Deus
crescia poderosamente. A palavra. Então, o objetivo, o foco, era o homem entender, compreender e abraçar a palavra de Deus. Na quinta-feira, foi a Cláudia que trouxe a meditação, né? As palavras que eu vos falo, que eu até comentei um pouquinho sobre isso, são espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida, mais do que todas as experiências. A palavra que sai da boca do nosso Deus é espírito e vida. Então, o final, né, nós fomos na conclusão, que a irmã Luana leu, que a palavra de Deus prevalecia. Agora, por que Deus permitiu ou deu este poder extraordinário a Paulo? O que é que tinha ali em Éfeso? Éfeso era um centro, meu amado, de muita. Nós, quando estudamos um pouquinho a carta de Éfeso, com o primeiro pedido que o pastor me fez, até na casa da Cláudia, foram só 3 domingos, não é mais como eu faço atualmente, 30 domingos, 40 domingos. Mas a gente viu que a cidade, né, essa deusa Diana ou Diana, ou em algumas Bíblias vai estar Ártemis, se tiver um acento agudo, e se não tiver, você lê Artemis, né? Um é porque é no nome grego, outro no nome romano. Era muito adorada. Ela era tida como uma deusa que, de fato, foi lançada de um planeta, não sei se Júpiter, caiu na Terra, e pode até ter sido um meteorito, irmãos, que é um processo natural na Terra. Vários meteoritos caem, eles vão se desfazendo, e aí acha-se um pedaço de um metal diferente, queimado ali, e tem muito isso, muitas essas crendices. Achou-se não sei o que no rio, quando não sei quem estava para morrer, achou a imagem de alguém que nunca tinha tido. Aí, dali em diante, começa um processo de adoração e idolatria. O grande Deus, a grande deusa. Então, existia isso. A palavra diz que tinha esses exorcistas judeus ambulantes, tá? Aí, uma pergunta interessante se faz. Por que eles tentavam invocar o nome do Senhor agora, Jesus? Né? Por quê? Porque esses homens já faziam essa prática de exorcismo ambulante há muito tempo. Eles nunca precisaram pronunciar o nome de Jesus. Né? E existia no meio judaico práticas exorcistas de 2 linhas, principalmente, de linha de fato oculta, que não agradava em nada a Deus, e existia filhos de Israel, meros desconhecidos, mas que eram homens santos ligados ao Deus verdadeiro e que faziam, de fato, em nome do Deus vivo, mesmo sem conhecer Jesus. Eles expulsavam o demônio. Mas esses aqui não, esses eram ambulantes, errantes e ganhavam dinheiro com isso. Ainda tem mais essa. Então, o que é que faz alguém trocar o seu ofício que já faz naturalmente há muito tempo pelo nome de Jesus? A superioridade do nome de Jesus. Né? Foi visto que, em nome de Jesus, coisas eram feitas que jamais eles, com os exorcismos deles, faziam. Isso ficou óbvio na cidade. Isso ficou óbvio na cidade. Então, o que é que eu quero? Eu quero mais poder. Mas eles não tinham nada a ver com Jesus. Jesus não era Senhor da vida deles, eles não adoravam o Senhor, eles não estavam preocupados com a pregação de Saulo, né, de Paulo, sobre salvação, nada disso. Eles tinham os deuses dele. Inclusive, né, não estou dizendo que é o caso aqui, mas há comentários, alguns sobre isso, que até o rei Salomão, até pelos judeus, é considerado como apócrifo. Existe livros, teria livro apócrifo, nem se sabe se tem também. Atribui-se a Salomão também como ele lidava com demônios, dentro da sabedoria, e que não era de um jeito agradável a Deus, era com técnicas obtidas por outras coisas, tá? Mas tudo isso é especulação, tá? Mas tem gente que usa isso até hoje, não sabe nem com o que é que está lidando. Então, irmãos, passaram ali a maior vergonha, os 7 filhos desse Seva, e que a palavra diz que era sumo sacerdote, e todos os estudiosos dizem o seguinte, ele, na verdade, ele era, o Shed fala que ele tinha um grau de parentesco com o sumo sacerdote de Jerusalém.
Outros estudiosos dizem que ele tinha uma espécie de coordenação sobre várias sinagogas, 24 grupos, esse tal de Cefas. Era como se fosse um sumo sacerdote menor do que um invencionista ali da época, mas que não era de forma alguma o sumo sacerdote que ministrava lá em Jerusalém, no templo, nas festas. Não era o Cefas, tá? Então, essa expressão aqui não é que ela está errada, era como eles falavam na época, Lucas colocou na época, e ele era, então, um sumo sacerdote, não segundo os conceitos levíticos lá do Pentateuco, mas segundo o poder que, de fato, ele tinha, seja por grau de parentesco, como a gente viu com Anás e Caifás. Só um era, mas os dois eram chamados em algum momento, tá? Ou por outra. E aí, os filhos destes foram invocar o nome do Senhor. E aí passaram a vergonha, nós já vimos, esses 7 filhos de Cefas. E o Espírito foi claro: eu conheço a Jesus e a Paulo, mas vós quem sois? Interessante que na Bíblia a gente vê, até nos evangelhos, né? O povo rejeitando muitas vezes o Senhor Jesus, o povo rejeitando o Senhor Jesus. Eu quero achar aqui um negócio, e os demônios dizendo: ele é Jesus, eu sei quem é ele. Deus, Filho do Deus Altíssimo, vieste antes do tempo nos atormentar. E os incrédulos, é capaz do incrédulo acreditar no demônio que está falando, mas não acredita no que ele está falando. Está apontando para o Senhor Jesus, né? Então, é algo assim que a gente fica... Aqui, quero achar. Isso aqui. Na concordância Strong, a palavra seva significa leitor de mentes. Olha que coisa interessante. Bem ligado mesmo, o próprio nome do cidadão, aquela, fecha o olho, vamos fazer força, concentra, já sei o que você está pensando. Leitor de mentes. Era essa palavrinha que eu queria ver aqui. Skelwas, no grego, é o Cefas, tá? Então, na Strong fala isso. Irmãos, a vergonha. Então, a gente já está vendo as razões porque Deus deu a Paulo poderes extraordinários. Porque essas mentiras, essas falsidades, não poderiam sequer competir ou prevalecer contra a verdade. E Paulo diz isso: nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Nada podemos contra a verdade. Você pode tentar enganar outro, mas não podemos nada contra a verdade. Não é isso? E já sabemos o que aconteceu. E no 17 vai dizer que foi notório a todos os que habitavam em Éfeso. Então o negócio ganhou uma grande dimensão, foi expandido. Tanto os judeus quanto os gregos. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor era engrandecido. O nome do Senhor era engrandecido. Então, o propósito de Deus, usando Paulo e os seus companheiros, né? Porque aqui fala só Paulo, mas a gente sabe que ele está sempre em equipe. A equipe está cada vez crescendo, e ele vai mandando alguns para alguns lugares, vendo igreja. A gente vai ver isso aqui, tá? Aí, muitos dos que tinham crido, irmãos, eles vinham confessando e publicando seus feitos. Parece até aquele batismo de João Batista, lá atrás. E nós vimos que muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, deu, na versão revista e corrigida, dá 50 mil peças de prata. Na revista e atualizada está denários, não sei se em outra está em outro nome, tá? E andei pesquisando um pouquinho sobre isso, é um valor muito alto. Como o que eu vi discrepâncias muito grandes de comentaristas, tá?
não vou entrar no caso aqui, mas vi gente falando aí não sei quantos milhões de dólares em site inglês, variando de tantos milhões a tantos milhões na moeda do dia de hoje. Talvez o camarada tenha trazido, né, uma conta chamada valor presente, trouxe o valor da época, pegou a inflação, tal. Enfim, nós não vamos entrar no caso. O que a gente vai dizer, se a Bíblia citou o valor, não é porque era coisa pouca. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo, esses livros. E para a pessoa queimar aquele bem, por quê? Porque cada um tinha seu livrinho, vamos dizer assim, de mandinga, de como se esquivar de alguma coisa. Não, fazendo isso aqui, não sabe ele que tudo isso vem de coisas demoníacas, de anjos caídos, né? Muito parecido com Simão, o mago, né? O que o filho de Cefas queria aqui fazer, os filhos, muito parecido com aquele Simão mago. Eles não querem, de fato, seguir a Jesus como discípulo. Eles querem ter o mesmo poder para que os nomes deles se elevem. Mas a palavra diz o inverso, o nome do Senhor era engrandecido. O nome do Senhor, só o nome do Senhor era engrandecido. Então nós vimos aqui que foi uma quantidade de livros muito grande. Assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Aí a gente agora vai ver num pedacinho de nada uma determinação do Paulo que está do 21 e no 22. Cumpridas estas coisas, então vocês já viram a derrota que o pessoal lá de Éfeso teve, né? Os descrentes, principalmente, que confiavam em poderes. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Aqui tem um comentário, né? É a primeira vez que Paulo vai citar Roma como aí citando da vontade dele, o desejo de ir a Roma. É a primeira vez. Mas quem vai assumir o controle disso é o próprio Deus. Deus vai dizer para ele mais na frente, Paulo, importa, e aí agora é o interesse de Deus que você esteja em Roma. Mas eu não vou dizer como é que você vai chegar lá, né? Porque se ele fosse dizer, talvez até Paulo dissesse assim, Senhor, peraí, eu tenho um método mais tranquilo, Senhor, eu tenho um método mais tranquilo de chegar em Roma. Então o Senhor não vai dizer. Mas já tinha isso no seu coração, né? E ele enviou a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, e ficou ele por algum tempo ainda na Ásia. Aí, amado, vem um terceiro e o último, que vai até o 41, né? Que nós vamos ler do 23 ao 41, porque está tudo dentro de um contexto, tá? Vai ser, vamos dizer assim, a conclusão, porque tem muita coisa aqui nesse ensino. Naquele mesmo tempo, ou seja, que tempo? O tempo de que o pessoal todo está queimando o livro de magia, em que os adoradores de Diana, muitos se convertendo a Jesus Cristo pela pregação do apóstolo Paulo e seus cooperadores, né? Exorcistas mentirosos se utilizando de artes mágicas e outro tipo de coisa, né? Até leitura de mente está no nome do servo o significado disso, leitor de mente, né? A palavra diz assim, naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. O caminho é a salvação, Jesus Cristo, caminho com C maiúsculo. Não pouco alvoroço, né? A Bíblia tem essas expressões que a gente não usa no dia de hoje, né? No dia de hoje a gente falaria assim, naquele mesmo tempo houve grande alvoroço. Aí ao invés de falar grande, houve não pouco, o contrário de pouco, né? Muito. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, varões,
vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Né? Então, os irmãos dizem que são muitos versículos, mas o que está envolvendo é essa questão do início, né, da constatação do prejuízo financeiro. Então, vocês observam como esse negócio do financeiro é o que manda no mundo até hoje, né? Ou servir a Deus ou a Mamon. Né? Quanto Jesus ali naquelas parábolas de Mateus 13, né, em 2 ocasiões a gente vê a do tesouro escondido, né? Um homem acha um tesouro, ele achou o tesouro no campo. Aquele homem avaliou isso, esse tesouro aqui não existe nada igual. Enterrou o tesouro no campo, vendeu tudo quanto ele tinha, foi ao proprietário daquele campo e com tudo que ele tinha comprou o campo, só por causa do tesouro que ele achou. Então fala do quê? Se ensina ou não. Quando a gente acha o tesouro, seja ela a palavra de Deus que contém Jesus, você larga tudo, se desfaz de tudo e fica só com aquilo. Aí depois vem a pérola, fala mais ou menos a mesma coisa. Um homem, um excelente negociante de pérola, ele sabia trabalhar com aquilo, quase sempre a compra se dá com um preço abaixo do valor justo para que se venda pelo valor justo ou até com ágio. Só que ele acha uma pérola de tão grande valor, né, que quando ele fala que pega tudo que é pérola que ele tinha lá, um saco de pérola, vende tudo
e com dinheiro compra aquela pérola e dorme tranquilo o resto da vida só com ela. Eu só preciso dela. Então, quando a gente quer ficar com Jesus, amado, se desfaz de tudo. Se desfaz de tudo que é engano deste mundo. Tudo. Né? Nós fomos lá, nem tinha a ver com a pregação aqui em si, mas é para mostrar como o mundo funciona. O mundo funciona com mentira e com engano, para a manutenção do mesmo. É mais do mesmo que leva a lugar nenhum. É mais do mesmo que leva a lugar nenhum. Por iniciativa desse cidadão aqui, Demétrio, era o seguinte, ele trabalhava com prata, né? E ele fornecia prata para os artífices da deusa Diana, né? Porque normalmente era madeira coberta com prata, nichos, alguns falam que é uma espécie de uma casinhola, onde a deusa ficava ali dentro, né? Então isso tinha um comércio enorme. E esse templo de Éfeso era algo, vamos dizer assim, talvez não da mesma magnitude, mas em termos de frequência, semelhante ao templo de Jerusalém. Do jeito que os judeus iam lá para Jerusalém, o povo da Ásia anualmente se reunia no templo da deusa Diana, né? Procissão, tudo que tem direito. Então, o comércio ali era um negócio enorme, se vendendo de tudo. Então... É igual em Aparecida do Norte, né? Muito parecido, por exemplo, né? Onde há um comércio enorme, por alguns dias, né? Aquilo ali, né? Então, o que acontece? Ele não só ele era fornecedor e tinha lucro, como ele dava lucro aos artífices. E os artífices é o que vendia na ponta final, o produto feito. Mas os artífices precisavam da prata dele. Então, eles se ajuntaram com os oficiais de obras, ou seja, com o pessoal que trabalha com talhadeira para fazer a coisa, madeira, com outros metais, né? Todo mundo que estava naquela linha de produção, né? É como se alguém dissesse, a linha de produção é grande. E disse, varões, bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. A primeira coisa que ele falou, pelo menos ele foi sincero e objetivo. A nossa prosperidade não era esmola, não. Era um negócio próspero. Vem desse negócio. Vem deste negócio. A nossa prosperidade. Então, a prosperidade do fornecedor da prata, a prosperidade do artífice, a prosperidade de outros artífices ou fornecedores de demais materiais, né, do enfeite, todas as coisas, vinha dessa adoração à deusa Diana. Mas vamos ver por que ele está fazendo isso. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, as coisas se espalhavam. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Né? A Bíblia ela está dando sempre ênfase, usando esse, né? Porque se ele tem afastado uma multidão, a gente já entende que é muita gente. Mas quando fala em grande multidão, parece que é uma multidão que se destaca. Ela não é como uma multidão que você conhece. É muito maior. É uma grande multidão. Dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não é verdade? O que Paulo dizia não é verdade? Não, são deuses os que se fazem com a mão. Não são deuses. Então, Demétrio vem, primeiramente fala do lucro, fala a prosperidade do negócio temos que tomar pé dessa questão, tá? Ele está dizendo que não são deuses, né? E aí ele fala do risco, não somente ao perigo de que nossa profissão caia em discreto, ou seja, o homem é bom de mapeamento, hein? Ele é bom de mapear a situação. Então ele está vendo o seguinte, vai cair o lucro e muito, só meia dúzia de gato pinguado vai comprar esse negócio, e mais, essa profissão pode ficar extinta. É igual ascensorista, né? De elevador, acho que não sei se tem mais. Né?
mas todos os prédios comerciais, quando a gente ia no centro, em algum médico, não sei aonde, tá lá, qual andar? Você. Agora você entra sozinho ali e vai embora. Entendeu? Parou no meio, tem um telefone, ó, travou aqui o elevador. Agora, né, a profissão que acabou. Então ele tinha medo da profissão cair em descrédito também. Então ele estava dizendo assim, vocês estão vendo como o risco, ele foi sábio para dizer, vocês estão vendo como o risco não é uma coisinha pontual, é muita coisa. A prosperidade de todo mundo, a negação da deusa, o descrédito das nossas profissões, como que diz assim, vocês não servem mais para nada. Depois que eu conheci Jesus, não serve mais para nada, né? E quantos não se libertaram disso mesmo, né? Depois que conheceram Jesus, saíram procurando, peraí, tem um negócio ali, sai. Outro ali, sai. Outro aqui. Eu conheço um senhor, ele era enfermeiro do navio. Na época ele era da Assembleia de Deus. E ele trabalhou muitos anos. Como é que é o nome daquele hospital do Meyer público? Né, Gentulho? É Salgado Filho? É, né? E ele era muito bom. Ele falava para mim, seu Reginaldo, só pegava assim, gente com o peito aberto, cabeça no pé, pé na cabeça. Você chega lá assim. E aí ele foi trabalhar, né? E aí ele não era convertido, mas ele parece que flertava com... E lá no quartinho dele, onde ele dormia, né? Tava, vamos dizer, tinha um belo estoque de bebida alcoólica e de cigarros, né? Mas um estoque lindo, assim, que ele fazia para a viagem toda. Eu não sei, ele falou que não sabe o que aconteceu. Ele disse que Deus falou com ele uma noite. Ele pegou tudo aquilo em alto mar, jogou tudo no mar. O pessoal, não, me dá isso aí, rapaz. Não. Tudo. Nunca mais. Nunca mais. Né? É claro que um só não vai fazer, mas é um exemplo que acontece. Nessa hora que estava acontecendo ali, o pessoal pegando imagem, livro, seja lá o que for, tudo que tinha a ver com a adoração de uma falsa deusa e queimando. Né? Então a gente vê que o outro lado não fica quieto. O outro lado não fica quieto. Atrapalha. Então, amados, diz que não somente o perigo da nossa profissão, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Né? Então eles vinham para lá a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram. Aí começaram a clamar, né, engrandecendo a deusa dele, grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. A maioria dos comentaristas falam que esse teatro aí, ele cabia de 20 a 25 mil pessoas, gente. Era muita gente, né? 20 a 25 mil pessoas para a época. Né? É muita gente, é maior do que muitos estádios de futebol. 20 a 25 mil pessoas. Agora, se estava com todo esse povo, né, houve uma convocação, e aí foi em cima de dois companheiros do Paulo. E querendo Paulo apresentar-se, né, Paulo disse, não, eu vou, mas não permitiram, porque o medo era, esses camaradas vão matar Paulo. Eles vão, do jeito que eles estão. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro, Paulo, né? Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outros, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Né? É outro ponto interessante. É muito comum aquele movimento, né, do gado, da boiada. Está todo mundo indo, aí vai. Por que a gente está aqui gritando? Eu sei que está todo mundo gritando aí. Grita também. Grande é Diana dos Efésios, grande dos Efésios. Vamos ficar junto com a maioria. Né? Aí tem aquelas várias hipóteses, né? Várias cenas já, tanto de slides quanto do YouTube, coisas desse tipo, aquele monte de gado que quem vem atrás nunca vê o que tem na frente. Ele vê
o animal da frente. Mas, não, né? Mas a cada 2, 3 de distância é um precipício. Aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. Porque quem está atrás não vê, ele está tudo colado ali. Não dá tempo de frear. Chegar no precipício, ele vai ser empurrado pelo grupo que vem atrás. É todo mundo para o precipício. E aí, tiraram, né, amados, o tal de Alexandre. Esse Alexandre era judeu. Dentre a multidão, impelindo os judeus. É como que os judeus empurrassem assim o Alexandre. Alexandre? O cara estava no meio. Alexandre? E ele vai dizer por quê, né? Alexandre tentou acenar com a mão, queria dar razão ao povo. Não, vocês estão certos. Vocês estão certos. Isso por quê? Porque o judeu, eles sabiam que os judeus não adoravam Diana. Eles não criavam confusão, mas não adoravam Diana. Eles tinham o Deus deles, tinha a sinagoga deles, tinham o templo deles. Né? Então, talvez o Alexandre falando, só que a coisa estava tão confusa que nem o Alexandre também deu jeito. Né? Alguns, muito poucos comentaristas só falam, e todos eles falam que não tem como provar nada. Que esse Alexandre seja Alexandre, o latoeiro que Paulo fala, me fez muitos males. Tá? Não tem como dizer, só o nome é igual, mas me parece que não tem muito uma conexão, né, aqui. Mas pode ser que seja. Alexandre também não deu certo. Pegar os irmãos Gaio e os irmãos em Cristo, né? Gaio e Aristarco também não deu certo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, e aí foi que gritaram mais ainda. Por que eles gritaram mais ainda? Porque eles sabem que o Deus dos judeus não é a Diana dos Efésios. Então ficou na cabeça o seguinte, é esse judeu que está tentando dizer que Diana não é deusa. Aí foi que eles, não foi nem por causa do Paulo, foi por causa do Alexandre. Quando eles perceberam que o Alexandre estava na frente, querendo falar alguma coisa, ficaram quase 2 horas gritando isso. Calaram a boca do Alexandre. Só que o Alexandre não ia dizer. Alexandre queria dizer, o Alexandre foi empurrado para dizer uma coisa: vocês estão certos. Diana, você vê que como é diferente daquele que está firmado no Senhor. O Alexandre foi empurrado, mesmo sendo judeu, só para parar o tumulto, dizendo: vocês estão certos, o grande é Diana dos Efésios mesmo. Mas nem isso ele pôde. Só de o pessoal ver que ele era judeu, passaram 2 horas gritando para que ele não falasse. O pastor está falando. É interessante. Esse texto, ele traz muitas lições importantes, mas tem 2 que eu queria destacar, uma delas que o irmão Reginaldo está falando. A nossa mensagem, aliás, não é nossa, a mensagem é de Deus, nós somos apenas os pregadores, né, que proclamamos a mensagem. Gente, a nossa mensagem, a mensagem que Deus nos dá, não é uma mensagem para armistício, tá? Não é uma mensagem onde você vai encontrar acolhida ou vai encontrar eco. A nossa mensagem ela é provocativa. Por quê? Porque ela vai contra o sistema e ela mexe com interesses profundos. Então, quando a gente vê o relato de Atos, a gente só vê confusão. É só confusão, é apedrejamento, gente sendo presa, sabe, problemas de toda ordem. Olha só a confusão em uma cidade importante da Ásia, como é Éfeso. Olha a confusão que Paulo aprontou ali. Então, a gente precisa ter... Se o que nós pregamos não incomoda, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que ter esse entendimento em mente, porque a palavra de Deus ela vai confrontar o homem. Então, o camarada acha, não, mas eu posso fazer isso, mas a palavra de Deus diz, não é assim, você não pode fazer isso, porque isso vai te prejudicar. Por exemplo, quando nós... vamos falar de um tema bem sensível, né? Quando nós tratamos sobre as questões das relações homoafetivas, a Bíblia condena radicalmente esse tipo de relação. Mas muitos se acovardam diante do tema para não provocar celeuma, para de alguma maneira não ser retaliado.
Mas a Bíblia diz que é pecado e precisa ser confrontado. Todo pecado, vamos botar isso na cabeça, todo pecado tem que ser confrontado. Uma cidade extremamente idólatra, Éfeso. A idolatria imperava ali dentro. Onde Paulo foi mexer? No vespeiro. Entendeu? Ele foi pregar de um Deus que contraria completamente todos os interesses. Então, a gente tem que ter em mente que, querendo ou não, tá, nós vamos mexer em vespeiro. E, querendo ou não, seremos retaliados. Esse é o primeiro ponto. Tá? A gente não pode temer isso. A prova mais recente que nós temos, o pastor Martinez, 17 processos nas costas. Mas por quê? Porque ele descumpriu a lei? Porque ele fez alguma coisa errada? Não, porque ele agiu como Paulo age. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de temor. A nossa mensagem tem que ser bíblica. E, por ser bíblica, ela vai confrontar as pessoas. E o segundo ponto que eu queria destacar aqui, meu irmão, é rápido, é a questão seguinte. Paulo era um homem sábio, era um homem de Deus, isso é indiscutível, mas não era ponderado. Não era um cara ponderado. Você vê que aí nessa situação, por exemplo, e tem outros exemplos na Bíblia, né? Ele queria cair dentro. Cai dentro, vem cá. É isso mesmo, cai dentro, vem cá. Então, e aí ele é cercado por pessoas mais ponderadas, por pessoas que chegam e falam assim, cara, não vai teatro agora não entra lá não faz isso não. Aconselhamos você a fazer isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é bom você se cercar de pessoas assim. É bom você ter outras pessoas ao seu lado. Então, Paulo tinha uma equipe, e a equipe atuava diretamente com ele, não necessariamente subordinada a ele, mas atuava até mesmo para impedir ele de cometer excessos, porque todos nós somos passíveis disso. Então, eu acho interessante como a coisa funciona dentro do reino de Deus. Não era o Paulo diretor, o Paulo, imperador, né? Que falava que tinha que fazer e os caras tinham que fazer. Não, havia todo um aconselhamento, havia um corpo que trabalhava com ele nunca estava sozinho. E esse exemplo aí do teatro eu acho fantástico, porque ele queria chamar o pessoal para briga. Ele, eu vou confrontar, eu vou lá, e não aceito isso. Aí a galera diz, não, Paulo, fica calma aí, esfria a tua cabeça e tal. Muito legal isso aí, muito legal mesmo. Amém. É interessante esse final que o pastor falou, porque além dos irmãos, né, que já não lhe permitiram, quer dizer, difícil, Paulo, foi uma ordem, não permitimos você parar. Como assim? Vocês estão mandando? Não permitimos. Até isso, alguns principais da Ásia, muito provavelmente nem cristãos eram autoridades da Ásia, por uma questão de bom senso, porque eles eram amigos de Paulo, mas eles não tinham a ver com a equipe dele. Também rogaram que não se apresentasse no teatro. O pastor falou. Né? Porque na hora ele quis, eu vou lá no teatro. Já pensou aquele teatro descendo em peso? Assim, depois iam procurar Paulo, ele não estava mais lá. Né? Já devia estar sepultado de tanto pisarem nele. Amém, pastor. Obrigado pela contribuição. Né? Você vê, olha a confusão, gente. Mas você viu qual foi a primeira desculpa? A nossa prosperidade vai. O que não é feito, amado, quando se verifica, né? Ou seja, briga-se pela manutenção de uma mentira. Tá? Porque existiam os que criam de fato na Diana, tudo certo, faziam o rito corretamente, mas existiam muitos comerciantes que estavam nem aí. O Deus deles era Mamon há muito tempo. A gente está vendendo bem, os adoradores estão comprando. Eles faziam com naturalidade, não criticavam nem com quem comprava, nem quem não comprava. Mas era o negócio deles. Então, ainda que a verdade estivesse sendo apresentada, convertendo-se tanto judeus quanto gregos, começou a implicar prejuízo, né, financeiro. Foi o primeiro. Aí depois ele vai passando para os outros detalhes, né? Aí é que vai entrar a figura do escrivão da cidade. Esse cidadão foi usado por Deus para apaziguar tudo. Né? Esse cidadão da cidade, alguns comentários, o Chad também fala, era como se existisse um grande cartório e ele fosse o notário de lá, né? O chamado notário.
escrivão, não tem? No cartório tem o escrivão, o notário, fosse uma autoridade que em nome da administração local e do Império Romano, ele tinha autoridade para chancelar determinados documentos. Você pode entrar, sua estadia pode ser tanto tempo, pode sair, não pode. Ele era uma pessoa, né, que comandava uma assembleia. Então, ele, tendo apaziguado a multidão, então só a presença dele, a multidão, o escrivão chegou, porque o escrivão também poderia fazer algo que prejudicasse. Ele era e aquele documento ia para Roma, ia para algum lugar. Então o escrivão disse, olha, varões efésios, qual é o homem que não sabe, né, que a cidade dos Efésios é a guardadora do grande templo, do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ou seja, a maneira retórica dele de perguntar já coloca assim, vocês estão brigando por uma coisa tão óbvia, tão boba, assim vamos dizer, todos nós sabemos. Quem é que vai conseguir mudar esta verdade? Nós, Efésios, somos os responsáveis pela guarda do templo. Isso não vai mudar. Quem é que mudou isso? Não é? E que a imagem desceu de Júpiter, o maior planeta do sistema. Isso mudou? Aí as pessoas começam a dizer, pois é, será que a nossa irritação, gritaria vai alterar uma verdade deles? Né? Então, esse homem aqui está usando sabedoria para apaziguar o problema, porque ele sabe, ele vai dizer no final, que Roma pode considerar isso uma rebelião ou sedição, como está na minha versão. Ele não diz diretamente, mas ele começa acalmando o pessoal. E mais, aí vem o 36. Ora, não podendo isso ser contraditado, ou seja, todos nós sabemos dessa grande verdade e que não tem ninguém que possa contraditar. Por isso que não deixaram Paulo ir lá, porque esse rapaz do Paulo chegar lá, peraí, não é bem assim não. Não podendo ser contraditado. Então, o escrivão da cidade, a pessoa que é o que dá lá a carimbada, a assinatura, né? O anel, o selo, ele está dizendo isso não pode nem ser. Convém que vos aplaqueis. Acalma, vos acalmeis. E nada façais temerariamente ou precipitadamente. Tá? Porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrílegos, né? Não cometeram nenhum sacrilégio, nem blasfemam da vossa deusa. Isso também foi uma coisa boa que ele falou. Eles estão falando outra coisa. Não é? Na verdade, o problema todo, ele não está dizendo diretamente para não confrontar lá o Demétrio, o problema todo está no comércio, está na finanças. Por isso que eu falei, não está bem no quem é Deus, quem não é Deus, se o Deus é de verdade, não é. O problema está porque muita gente quem se converteu ao cristianismo não vai comprar mais nicho de Diana, nem vai a essas procissões. Então ele diz o seguinte, esses homens não estão blasfemando. Agora, se Demétrio, que é o que provocou, iniciou, e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros, de maneira formal, né, do direito. Não, vamos cumprir o devido processo legal. O devido processo legal. O processo legal, você tem uma acusação, então você vai lá no procônsul, vai nos magistrados, marca uma audiência, leva o acusado, diz o que é que ele está fazendo e eles vão julgar. Então, você vê que esse homem era um homem de bom senso. Ele aplacou toda a ira, aproveitou a sua autoridade, está dizendo a coisa, está mostrando que não há acusação contra a deusa em si, não há. Não é? Porque quem diz que ele está dizendo que aqueles não são deuses é o Demétrio, para provocar a ira da população. O problema todo está com Demétrio e os artífices no financeiro. Então ele diz, olha, se é lícito que o Demétrio vá lá. Nós temos aqui os procônsulos, nós temos tudo isso. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento, em assembleia legítima. Na verdade, aí ele vai dizer agora no finalzinho o risco. Ó. A gente já está terminando, tá? Vamos ficar de pé? Na verdade, até corremos perigo de que hoje, por hoje, sejamos acusados por sedição.
algum observador interno, pessoas do Império Romano. Olha, Éfeso, aquela calma cidade, uma cidade boa, cidade que também tem sistema de navegação. Ela não tinha um porto coladinho, mas ela tinha canais que levavam para o mar. Né? Está criando o maior tumulto. Né? Aí o exército romano vem, atira primeiro, depois pergunta quem é. Famoso. Atira primeiro, uma meia dúzia morre, depois pergunta quem é. Então ele falou, a gente corre até o risco disso, não havendo causa que justifique este concurso. Concurso aqui, a palavra concurso é ajuntamento. Tá? Concurso de pessoas, o ajuntamento de pessoas. Não havendo razão para isso. Aí disse isso, despediu o ajuntamento. Apaziguou. Amém? Mas Deus usou a pessoa desse homem, que era o homem, vamos dizer assim, o burocrata de lá, da parte burocrática, cartorial, disse a verdade, não havia acusação por parte de Paulo nem dos judeus contra a deusa, eles estavam pregando a Jesus, sem falar das outras deusas, de deusa qualquer. Disse a Demétrio, compreendendo a sua aflição por conta da prosperidade dele, estava caindo e poderia cair não só a dele, como uma reação em cadeia de todo mundo que participa da confecção desses nichos, e disse, é legítimo, mas você segue o trâmite legal. Você vai lá no cônsul, no magistrado, vai marcar audiência, traz o acusado, ele vai ser julgado. Né? E disse para o povo amassou, porque aí vai preso quem quer e quem não quer, né? Quem está errado e quem não está errado. Está ali naquele tumulto, né? Depois é que vai saber, não, esse camarada não tinha a ver, aí solta, tal. Então ele foi sábio, amém? Aí a gente vai ver que Paulo, no 20, vai fazer algumas pequenas viagens, vai para um lugar, o pessoal não quer ir lá, só fica 3 meses, volta de novo, é o capítulo 20. Então hoje nós terminamos a passagem dele em Éfeso. Os irmãos viram como o negócio foi tumultuado, né? Sempre tumultuado. Na sinagoga dos judeus só deu para ficar 3 meses. Aí Deus despertou o coração desse tal tirano, alugou por 2 anos. Aí ele pôde falar livremente. Aí o negócio cresceu muito, a oposição se levanta, criou o tumulto. Pelo menos o tumulto atingiu o objetivo do tal do Demétrio, que era pelo menos dar um stop. Vamos parar. Senão Paulo ia continuar ali e de repente o templo ia ser um museu. Isso aqui era onde o povo se reunia, né? Isso eles não queriam. Tá? Mas foi um sucesso, né? E tem a carta do Paulo aos Efésios depois. Tudo facilita o entendimento. Tá? Vamos orar? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, aprendendo, Senhor, da Tua Santa Palavra, vendo como os nossos irmãos no passado, Senhor, enfrentaram tanto obstáculo, Senhor, mas não negociaram a verdade. Ó Deus, a verdade ela era mantida. Ó Deus, a verdade não se fazia negócio com a verdade. Como o apóstolo Paulo diz, nada podemos contra a verdade. E quem é da verdade vem a mim, disse o Senhor Jesus também, Senhor, e que a Tua igreja, espalhada em toda a face da terra, Senhor, busque, ó Deus, este entendimento, busque na Tua palavra que o Senhor se agrada da verdade. E a Tua palavra, ó Deus, é a verdade. Assim nós oramos agradecidos, pedindo que Tu nos dê um período de intervalo abençoado, já nos capacitando cada coração presente, tanto de quem irá pregar, quanto dos ouvintes, para a ministração da palavra logo mais. Oramos assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos, a paz do Senhor.